Olá, meu nome é Erika Santos e esse é o canal Descobrindo Meu Lugar, que tem como objetivo partilhar sobre missão, propósito de vida, ou seja, a busca por uma vida com mais sentido, de forma consciente, autorresponsável, realista. O tema do vídeo de hoje é o papel do tempo em nossa vida. Para falar sobre o papel do tempo nas nossas vidas, eu quero dividir esse tempo em dois: o tempo Cronos e o tempo Kairos ou Kairos. Começando a falar sobre o tempo Cronos. Ao longo do tempo, o ser humano ele catalogou algumas formas de mensurar o tempo, a qual nós demos o nome de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e assim vai. Então, ao longo do tempo, foi se dando essas nomenclaturas como uma forma orientativa para que as pessoas elas pudessem se organizar. E isso é o tempo cronológico organizado. Por exemplo, eu marco uma reunião para tal data e tal horário, para que todos possam se organizar e estarem presentes naquela reunião. Dali eu decido, nós vamos executar tal coisa em tal dia, em tal horário. E a partir disso eu posso ir atrás, dentro de um determinado tempo, ir atrás daquilo que é preciso para realizar aquele projeto. Mas existe um mito grego que eu sou apaixonada, que é do Cronos e do Kairos. Cronos, ele era o senhor do tempo e ele dá origem à Era dos Titãs. É ele o dono desse tempo mensurável que dá a noção de organização. E como eu disse, Cronos, ele dá início à Era dos Titãs porque ele era um deus muito raivoso que devorava os próprios filhos, porque ele tinha muito medo da profecia que dizia que um dos filhos dele iria destroná-lo. Um dos filhos de Cronos, Zeus, ele conseguiu fugir e depois de algum tempo ele se fortaleceu e voltou para matar o pai Cronos e salvar os seus irmãos. E assim ele destronou e matou Cronos e assumiu seu lugar como um deus imortal. E dentre os muitos filhos que Zeus teve, nasceu Kairos, que era senhor do tempo, assim como seu avô, só que ele não era mestre de um tempo cronológico, era um tempo diferente. Um tempo da natureza, um tempo da alma, um tempo de oportunidade. Um tempo que nos ensina que nós não temos controle sobre o tempo. E muitas vezes nós precisamos entender que o tempo, assim como a alma, ele é o que é. E um exemplo que eu quero dar é o da semente plantada na natureza. Ela depende exclusivamente do tempo Kairos e não do tempo cronológico, porque não tem como você controlar, não tem como você mensurar, não tem como você prever. Ela tem no tempo dela, de acordo com a chuva que tiver, de acordo com o que de adubo cair ali, de acordo com o que acontecer na natureza, nesse tempo dela, nesse tempo Kairos, é que ela vai poder germinar, se desenvolver, tornar uma planta. Ou seja, é o tempo Kairos, aquele que é impossível de mensurar, aquele que é impossível de controlar. E por que eu trago esse tempo Kairos? Porque, como diz o Bert Hellinger nas constelações familiares, esse é o tempo da alma e cada alma tem seu tempo, ou seja, cada pessoa tem o seu tempo Kairos para viver, desenvolver aquilo que for preciso. Muitas vezes esse tempo Kairos, ele nos leva para o passado, ou seja, para algo que ficou no passado, para algo que ficou no ontem, mas que ainda precisa ser vivido. Porque mesmo Cronos tendo passado, o Kairos ainda existe. E o que essa mitologia grega nos ensina é o tanto que queremos Cronos, quando na verdade o que nós precisamos é de Kairos. Ou seja, é do nosso tempo para vivenciar algo, para se recuperar de algo, para realizar algo. Dentro do meu tempo, como ser humano único, indivíduo único, que não tem outro igual, nunca houve nem nunca haverá outro igual. Então as minhas experiências são minhas. Dessa forma, o meu tempo também é o meu, para conseguir viver, para conseguir realizar, para conseguir superar. Então, concluindo o nosso vídeo de hoje, sim,
existem dores para serem superadas, existem coisas do nosso passado para ressignificar ou para superar, para transformar, sim. Mas isso não ocorre no tempo cronológico que nós estabelecemos enquanto seres humanos. Essa transformação do ser, ela se dá no tempo Kairos, ou seja, no tempo da alma, tempo de cada um. Porque eu amadureci aos 27, aos 30 anos, querer que o outro seja igual, porque eu me tornei milionário aos 30, querer que com o outro seja igual. Não, cada um tem o seu tempo. E se esse tempo não é respeitado, essas dores do passado não são superadas, acontecimentos, traumas não conseguem ser ressignificados. Então essas dores, traumas, eles continuam permanecendo nas nossas vidas. Ou seja, nós estamos tão focados no tempo Cronos, enquanto a nossa alma precisa do tempo Kairos. Ou seja, um tempo único e exclusivamente meu, para conseguir transformar uma dor, para conseguir superar algum trauma, alguma vivência ali do passado. E eu trouxe esse tema, igual o vídeo passado eu falei sobre os estados do ego, hoje eu falei sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos, porque para a próxima semana eu quero falar sobre ciclos da vida. Mas antes disso, para a gente complementar esse vídeo de hoje, se trata sobre esse tempo cronológico e o tempo Kairos, eu quero falar sobre dor e sofrimento. No próximo vídeo nós vamos falar sobre dor e sofrimento e no vídeo seguinte nós vamos falar sobre os ciclos da vida. Tempos de finalizações, tempo de iniciar ciclos. Ok? Pela partilha de hoje, gente, no mais o que eu posso dizer é gratidão.